Lima, Laboratory of Artificial Intelligence and Machine Aid. Lima recomenda. Design universal em o impacto do desenho universal no processo e no ensino do projeto arquitetônico. O caso de indivíduos com visão subnormal, por Núbia Bernardi. A evolução do conceito do desenho universal começou na década de 50 do século XX, como uma nova atenção no projeto urbanística e arquitetônico para pessoas com deficiências. Na Europa, Japão e Estados Unidos da América, foram desenvolvidos grandes programas para remover obstáculos do ambiente construído. A partir de 1964, o direito ao uso do espaço físico começa a ser reconhecido, nos Estados Unidos, como uma condição para o alcance dos direitos civis, com argumentações sobre a igualdade de oportunidade. Na década de 70, países da Europa e os Estados Unidos começaram a dar ênfase a soluções especiais em projetos de edificações, através de normalizações. A terminologia utilizada era projeto acessível. Neste mesmo período, o arquiteto norte-americano Michael Badner, Welch, 1995, introduziu a ideia de que a capacidade funcional para todos é realçada quando as barreiras ambientais são removidas. É o momento em que a discussão começa a refletir uma mudança de postura no ato de projetar, ampliando as responsabilidades dos projetistas frente a uma sociedade ávida por direitos igualitários. Durante a década de 80, começam a surgir organizações conhecidas como Disability Communities. No ano de 1987, Ron Mace, R-O-N-M-A-C-E, arquiteto que contraiu poliomielite na infância e locomovia-se em uma cadeira de rodas com auxílio de um respirador artificial, começou a utilizar o termo Universal Design. Apesar de reconhecer que este termo poderia ser interpretado como uma promessa ou modelo impossível, ele acreditava que era o surgimento não de uma nova ciência ou estilo, mas a percepção da necessidade e o senso comum de aproximar todas as coisas que projetamos e produzimos, utilizáveis por todas as pessoas, na maior extensão possível. Na década de 90, o próprio Ron Mace, em Adaptive Environment 2005, criou um grupo composto por arquitetos e defensores destes ideais para estabelecer os 7 princípios do desenho universal. 1. Uso equitativo. O projeto não pode criar desvantagens ou estigmatizar qualquer grupo de usuários. 2. Flexibilidade de uso. O projeto adaptado a um largo alcance de preferências e habilidades individuais. 3. Uso intuitivo. Fácil entendimento independente da experiência, conhecimento, linguagem e grau de concentração dos usuários. 4. Informação perceptível. O projeto comunica necessariamente informações efetivas ao usuário, independente das condições do ambiente e das habilidades sensoriais do usuário. 5. Tolerância ao erro. O projeto minimiza os riscos e as consequências adversas de acidentes. 6. Baixo esforço físico. O projeto deve ser usado eficientemente e confortavelmente, com um mínimo de cansaço. 7. Tamanho e espaço para o acesso e uso. Tamanho e espaços apropriados para acesso, manipulação, uso, independente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. A aplicação sucessiva dos princípios do desenho universal requer um conhecimento de como as habilidades variam com a idade, o ambiente, as circunstâncias. Story e Mace, em 1998, traçaram um panorama de como as habilidades humanas podem ser agrupadas em diversas categorias: cognição, visão, audição e fala, funções corpóreas, braços, mãos e mobilidade. A sequência de sessões descreve como as variações em cada área podem afetar a usabilidade do projeto, o tipo de pessoas que podem usar o projeto. Cada categoria mostra como determinada habilidade afeta a usabilidade do espaço em relação ao desenho universal, como considerar as variações das habilidades humanas em receber, compreender, interpretar, relembrar ou atuar/informar.
Por exemplo, na categoria Desenho Universal e Visão, a usabilidade de ler um livro pode ser afetada por limitações da visão, limitações por ofuscamento, limitações por inadequação luminosa, onde os cenários podem causar erro se a demanda pela capacidade visual for muito grande. Desenho universal para a função visão significa considerar a variedade de habilidades humanas em perceber os estímulos visuais, incluindo a percepção clara dos detalhes visuais, focar objetos mais perto ou mais longe, separar objetos da figura ou fundo, perceber objetos no centro do ambiente, perceber níveis de contraste em cores e brilho, adaptar para níveis altos ou baixos de iluminação, seguir o movimento de objetos e, muito importante em um ambiente construído, julgar distâncias de percurso. Portanto, a extensão de uso de uma habilidade está sujeita à variação e extensão de características como a idade, incapacidades, ambiente ou situações particulares do indivíduo, e como as atuações podem garantir o acesso efetivo ao ambiente de forma segura e plenamente utilizável. Segundo Knecht, Knecht, em 2004, a filosofia do desenho universal deve inspirar o processo de projeto arquitetônico, entendendo que a acessibilidade existe devido às leis, mas o desenho universal tem origem em um movimento mundial que aproxima o projeto de um ambiente ou produto de forma mais ampla e consciente para com as necessidades dos usuários. As leis da acessibilidade são feitas para pessoas com deficiências específicas, enquanto do desenho universal veio incorporar alguns princípios no pensamento de projeto. O desenho universal questiona os projetistas quanto ao ato de repensar os resultados de uma arquitetura com características meramente formais. Knecht continua nesta linha comparativa, dizendo que o ambiente acessível frequentemente significa adicionar algumas poucas características especiais projetadas como acessível, enquanto o ambiente universal significa criar um espaço que não segrega, utilizável com autonomia e que ainda beneficia outros usuários que tradicionalmente não seriam considerados no apenas ambiente acessível. Defende a ideia de acessibilidade invisível, onde algumas soluções estariam de tal forma integradas à solução arquitetônica que raramente seriam notados de forma exclusiva, como por exemplo portas mais largas, modelos de maçanetas que possam ser utilizadas por pessoas com diferentes habilidades manuais, otimização das distâncias entre percursos principais e secundários, ambientes que permitam a visibilidade do conjunto orientado, o percurso, enfim, a expressão da generosidade no ato de projetar. Não somente uma generosidade na amplitude das dimensões do ambiente, mas na amplitude de uso deste ambiente. Design universal em Diretrizes do Desenho Universal na Habitação de Interesse Social no Estado de São Paulo, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A expressão Universal Design, desenho universal, foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1985 pelo arquiteto Ron Mace, que influenciou a mudança de paradigma no desenvolvimento de projetos urbanos, de arquitetura e design, inclusive de produtos. Para Mace, em 1991, o desenho universal aplicado a um projeto consiste na criação de ambientes e produtos que possam ser usados por todas as pessoas na sua máxima extensão possível. O conceito de desenho universal surgiu em decorrência de reivindicações de dois segmentos sociais. O primeiro, composto por pessoas com deficiência, que não sentiam suas necessidades contempladas nos espaços projetados e construídos. O segundo, formado por arquitetos, engenheiros, urbanistas e designers que desejavam maior democratização do uso dos espaços e tinham uma visão mais abrangente da atividade projetual. Design universal em Critérios de acessibilidade para jogos educacionais que visam o desenho universal, por Guilherme Bellarmino, Juliana Beda, Poliana Ferreira e Denise Goya.
Jogos educacionais têm sido cada vez mais aceitos por professores e alunos como apoio ao aprendizado. Considerando que a educação é um direito universal, é imprescindível considerar aspectos de acessibilidade ao se criar jogos e tecnologias para este ambiente. Torrent et al., em 2014. Tal acessibilidade pode ser proposta para um público específico, ou pode buscar que todos aprendam com o mesmo recurso. Kwiatkowski e Góes, em 2021. Esta última abordagem, conhecida por desenho universal, visa o acesso e a participação de todas as pessoas, independente de suas especificidades. Marinho et al., 2018. Sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, e deve ser priorizada. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos. O seu, inclusive. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.